Para nossos antepassados, o céu era uma vasta cúpula feita do mais puro cristal, que se tornava azul com a luz do dia e ficava escura durante a noite. À noite, esta cúpula negra era enfeitada com uma infinidade de pontos nítidos e brilhantes, as estrelas, que ficavam agarrados ao cristal, ocupando posições que nunca mudavam. Nos primeiros tempos, o homem tentou explicar as estrelas à luz de conceitos poéticos e religiosos, antes que os movimentos aparentes das estrelas fossem conhecidos. Passaram-se, talvez, centenas de séculos, sem que se possuísse uma verdadeira noção da sua existência. As estrelas devem estar entre os primeiros objetos da natureza que levaram o homem a emitir juízos sobre o crucial problema da sobrevivência. A contemplação do universo fez com que o homem se tornasse, pelo menos em determinados momentos, um contador de histórias, um poeta ou um filósofo. A astronomia tem sido considerada, com inteira razão, a mais antiga das ciências, porém a sua origem é tão remota que se torna difícil qualquer tentativa de localizar-lhe o início. Os mais antigos mitos religiosos e narrativas poéticas que se referem às estrelas eram muitas vezes baseados em argutas observações que bem podiam ser consideradas de interesse científico. Todavia, na maior parte dos casos, a observação de certas questões astronômicas era deturpada, de modo a se adaptar às conveniências do espírito imaginativo do contador de histórias ou do poeta. Digam o que disserem dessas superstições antigas. A verdade é que ainda hoje existe muita gente que nem sequer faz ideia da tremenda influência que o firmamento estrelado exerce sobre a alma humana. Os nossos antepassados, à noite, ficavam na rua contemplando as estrelas. Nós, hoje, ficamos em casa, iluminados pela luz das lâmpadas. A poeira e a fumaça que pairam sobre as cidades obscurecem o brilho das estrelas, ou então, a luz que vem desses ou outros sóis é ofuscada pelo fulgor dos lampiões das ruas. Quantos de nós conhecemos na realidade o verdadeiro esplendor das estrelas? Ignoramos simplesmente o céu coalhado de estrelas, com toda a sua imponente magnificência. Porém, quando realizamos uma escalada ao topo de uma montanha, ou quando fazemos uma viagem noturna pelo mar, o soberbo espetáculo abre-se diante de nós. Chega a parecer ridículo imaginar que tal espetáculo seja contínuo e que nunca lhe tivemos dado a menor importância. Os povos da antiguidade dedicavam-se muito a contemplar as estrelas. A imponência do firmamento estrelado constituía parcela integrante de suas vidas. Em todas as partes do mundo, os homens tinham agrupado determinados conjuntos de estrelas e observado nessas constelações todos os tipos de seres humanos, deuses, animais e objetos de uso corrente. Como as constelações mudam de forma ou de posição relativa, quase imperceptivelmente, em milhares de anos, pareciam eternas e imutáveis para o homem ainda rude, incentivando-lhe mais e mais a imaginação poética e religiosa. É por isso que o folclore de todos os povos é cheio de fábulas e mitos verdadeiramente maravilhosos, onde as figuras representadas por certas estrelas se transformam em seres animados. Estudar esses mitos à luz das modernas teorias científicas é um assunto extremamente interessante, porquanto o argumento de muitas dessas histórias revela uma perspicaz observação dos fenômenos astronômicos.
À medida que a Terra gira com seu movimento de rotação e simultaneamente se vai deslocando à volta do Sol, conduz-no pelo interior do imenso palco esférico que é o céu. Evidentemente que nós não apercebemos desses movimentos constantes do nosso planeta. Antes, pelo contrário, até nos parece que é a abóbada celeste que dá uma volta completa, por dia em torno de nós. No entanto, temos uma certa noção do movimento que a Terra vai descrevendo à volta do Sol, pelo fato de que todas as noites as constelações se apresentam um pouco mais para o oeste que na noite anterior. No fim do ano, portanto, o movimento foi completado. A Terra gira em torno de um eixo, a cujos extremos damos o nome de polos. Se o Polo Norte se projetasse indefinidamente pelo espaço, iria encontrar-se com a abóbada celeste. O ponto desse encontro é chamado Polo Norte Celeste. Muito perto dele, a uma distância de menos de meio grau, fica uma estrela chamada Estrela do Norte, ou Estrela Polar. Esta estrela parece estar fixa, enquanto as outras, em virtude do movimento de rotação da Terra, parecem descrever circunferências à sua volta. Essa estrela única, que dá a ideia de estar fixa no céu, tornou-se o tema central de muitas lendas. Para os chineses, a estrela polar era o imperador dos céus, sentado no seu trono imóvel, enquanto todos os demais astros lhe rendiam vassalagem. Outra lenda chinesa contava que a estrela era a deusa da sabedoria, colocada no céu e deificada por ter sido, durante toda a sua vida, mulher sábia e virtuosa. Os práticos fenícios, bravos navegadores da antiguidade, foram os primeiros a reconhecer a extraordinária importância da Estrela do Norte, como auxiliar da navegação. Visto, permanecer imóvel num ponto único indicava sempre a mesma direção, que era o norte. Os fenícios chamavam-lhe estrela-guia, estrela dos navegantes ou estrela do mar. A estrela polar, de fato, tem um movimento aparente. Não se conserva sempre no mesmo ponto matemático do céu, isto é, o Polo Norte. Todos os dias descreve pequeno círculo com um diâmetro cerca de 2 vezes maior que o da Lua. Com o decorrer dos séculos, a distância entre a estrela polar e o verdadeiro Polo Norte celestial tem mudado ligeiramente, porque os polos celestes também têm seus deslocamentos. Estas variações de posição são motivadas pelo próprio movimento da Terra. Tal como acontece com o topo de um fuso de fiar, o polo terrestre também está sujeito a uma pequena oscilação, que se chama precessão. Essa oscilação é extremamente lenta. O Polo Norte da Terra precisa de 26 mil anos para dar uma volta completa em torno da órbita de precessão. Nesse mesmo espaço de tempo, o polo imaginário descreve uma enorme circunferência na abóbada celeste. Por esse motivo, a estrela polar, logicamente, permanecerá afastada durante milhares de anos do polo celeste. Por cerca de 11.500 anos, o eixo da Terra estará apontado na direção da estrela Vega, que pertence à constelação de Lira. Em vista disso, teremos uma estrela polar particularmente brilhante, porque a Vega é a mais brilhante de todas as estrelas do hemisfério norte. A estrela polar de hoje não é a estrela polar que foi vista pelos construtores das pirâmides do Egito há 4.000 anos atrás, aproximadamente. A estrela polar das lendas antigas era a Tubã, da constelação de Draco, ou do dragão. Foi por essa razão que a figura do dragão desempenhou papel tão importante e até mesmo dominante na velha mitologia.
Entre as mais famosas estrelas que representam figuras, e talvez as mais antigas, podem citar-se as constelações do zodíaco. São 12 ao todo. Áries, o carneiro. Taurus, o touro. Gêmini, os gêmeos. Câncer, o caranguejo. Leão, o leão. Virgo, a virgem. Libra, a balança. Escórpios, o escorpião. Sagitários, o sagitário. Capricórnios, o capricórnio. Aquários, o aquário. E Peixes, os peixes. Estas constelações formam uma larga faixa que circunda toda a esfera celeste. Distinguem-se especialmente de todas as outras constelações porque esta faixa representa a órbita aparente que o Sol descreve anualmente. O Sol, evidentemente, conserva-se no centro do sistema solar, e este movimento imaginário, que parece descrever ao longo daquelas estrelas, é devido unicamente ao deslocamento de translação que a Terra percorre todos os anos em volta do Sol. Como a Terra se desloca por uma órbita imensa, a posição em que observamos o Sol também vai variando ligeiramente, e é por isso que o Sol aparece interpor-se entre nós e aquelas estrelas. Cada mês, observamos o Sol colocado sobre uma constelação diferente do zodíaco. Há, portanto, uma constelação do zodíaco para cada mês do ano. As órbitas da Lua e dos outros planetas estão sensivelmente no mesmo plano da órbita da Terra. Portanto, quando são observados da Terra, aqueles corpos celestes também aparecem sempre projetados sobre as constelações do zodíaco. Resumindo, a faixa do zodíaco é a pista principal do Sol, da Lua e dos planetas. É por isso que estas 12 constelações são tão famosas. Uma vez que o Sol parece percorrer a faixa do zodíaco anualmente, o zodíaco ficou relacionado com o ciclo das estações. O significado simbólico dos signos do zodíaco deriva exatamente da posição que ocupam no ciclo das estações. Na primavera, o Sol é observado nas constelações de Áries e Taurus, símbolos da fertilidade. No verão, quando o Sol emite toda a impetuosidade de seu calor, está localizado no Leão. Um mês mais tarde, quando chega o tempo das colheitas, o Sol surge defronte da Virgem, que segura na mão direita uma estrela brilhante denominada espiga, que em latim queria dizer espiga de trigo. Depois, quando vêm as estações que nas zonas mediterrânea e oriental são chamadas chuvosas, o Sol percorre as constelações molhadas, Capricórnio, Aquário e Peixes. O caminho rigorosamente matemático percorrido pelo Sol no seu movimento visível pela faixa do zodíaco é um círculo imenso que abrange todo o céu. Chama-se círculo elíptico ou eclíptica. Na realidade, está relacionado com o fenômeno dos eclipses. Da antiga Babilônia, chegou até nós uma velha história acerca da origem dos eclipses solares e lunares, onde também se faz referência à famosa figura do dragão. Este é o dragão dos babilônios, cujo nome era Tiamat. Estava enroscado à volta da eclíptica. Odiava o Sol e a Lua, e quando, em suas perambulações, estes corpos celestes se aproximavam dele, o dragão tentava engoli-los ou chicoteá-los com sua poderosa cauda. Mas isto somente poderia acontecer 2 vezes por ano, de 6 em 6 meses. Nas outras épocas, o Sol e a Lua sempre conseguiram evitar o terrível monstro. Esta lenda é baseada numa infinidade de penetrantes observações sobre a possibilidade
da ocorrência de eclipses. A órbita da Lua tem um ângulo de inclinação de cerca de 5 graus em relação ao arco da eclíptica, ou seja, o caminho aparentemente percorrido pelo Sol durante um ano. As órbitas do Sol e da Lua são, portanto, como dois arcos concêntricos, que têm uma ligeira inclinação em relação um ao outro. Esses arcos tocam-se em dois pontos opostos. Uma das metades da órbita lunar fica acima da eclíptica e a outra fica abaixo. Os pontos de contato das duas órbitas são chamados os nodos lunares. Agora, já podemos compreender por que não se verifica sempre um eclipse solar cada vez que a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol, fato que ocorre todos os meses. A maioria das vezes, a Lua passa abaixo ou acima do Sol, em relação ao ponto de onde o vemos. Para que um eclipse solar se verifique, é preciso que o Sol esteja exatamente sobre um dos nodos, ou perto dele, de modo que a Lua, ao passar, vai encobrir aquele astro. A sombra da Terra projeta-se sobre a eclíptica, num ponto precisamente oposto ao Sol. Um eclipse lunar pode ocorrer apenas quando a sombra da Terra se projeta sobre um dos nodos, ou num ponto que esteja próximo. Somente nestes casos é que a Lua tem possibilidade de mergulhar na sombra da Terra e ser eclipsada. Em todos os outros, passa sempre fora da sombra. Porém, o Sol só passa por um dos nodos 2 vezes por ano, e é exatamente nesses momentos que a sombra da Terra se projeta no nodo oposto. Depois de sabermos isto, a lenda do dragão Tiamat começa a tornar-se compreensível. A cabeça do monstro estava num dos nodos e a cauda no outro. Ainda hoje, os nodos da Lua são chamados a cabeça do dragão e a cauda do dragão. Existem até símbolos para definir estes dois pontos matemáticos. O dragão Tiamat ainda habita nos livros modernos de mecânica celeste, onde podemos encontrar equações como esta. K índice 2 é igual a tangente de I vezes o seno da cabeça do dragão. Uma outra lenda que envolve fenômenos celestes de grande importância para os modernos astrônomos é a da princesa e da baleia. São seus personagens um antigo rei da Etiópia, Cefeu, sua linda esposa, Cassiopeia, Andrômeda, a encantadora filha de ambos, um jovem príncipe chamado Perseu e um terrível monstro marinho, o Cetus, que era a baleia. A linda Cassiopeia era extremamente vaidosa. Um dia, chegou ao exagero de afirmar que sua beleza havia mesmo ultrapassado os encantos das Nereidas, princesas do mar. Estas acharam que tal desaforo era uma ofensa e foram queixar-se ao pai Poseidon, o deus do mar. Para castigar a rainha vaidosa, Poseidon enterrou o seu tridente nas ondas e assim nasceu Cetus, a terrível baleia. Poseidon ordenou a Cetus que fosse exercer sua ação devastadora no litoral da Etiópia. Desesperado, o rei Cefeu consultou um oráculo. Este declarou ser possível aplacar a ira de Poseidon, mas isso só aconteceria mediante um supremo sacrifício. A linda princesa Andrômeda devia ser oferecida ao monstro. Amarrada com correntes a um rochedo da praia, Andrômeda estava esperando seu negro destino, quando Perseu surgiu. Perseu, como costuma acontecer nestas histórias, ficou logo apaixonado por Andrômeda. Estava bem prevenido para enfrentar todas as consequências que daí pudessem resultar. Antes de prosseguir, vale a pena dizer que Perseu já tinha eliminado a famosa Medusa. Essa infeliz criatura
tinha se gabado certa vez que seus lindos caracóis dourados eram mais bonitos que os da deusa Atena, e esta, como represália, havia-lhe transformado o cabelo num cacho de serpentes enroscadas. Seu aspecto era tão horrível que quem a contemplasse ficava imediatamente transformado em estátua. Perseu contemplou Medusa enquanto esta dormia, observando-a no reflexo que se produzia em seu escudo polido. Agora, armado com a cabeça horrível da Medusa, estava preparado para todas as eventualidades que pudessem surgir. Quando o monstro marinho espreitou a superfície das águas para exigir a pobre Andrômeda, cometeu a bobagem de olhar para o objeto que Perseu segurava bem alto. Transformado em rocha, o monstro afundou nas profundezas do mar. Perseu cortou as correntes da linda prisioneira e levou-a de volta para o rei e sua esposa, que ficaram radiantes. Poseidon, no entanto, ainda estava muito ofendido com a vaidosa Cassiopeia. A família real foi obrigada a ficar exposta no céu, para servir de eterno aviso a todos os homens, e Cassiopeia foi colocada numa cadeira. Nesse lugar, tal como é vista pelos observadores do hemisfério norte, descreve uma volta completa em torno da estrela polar, uma vez por dia, ficando de cabeça para baixo durante metade do percurso. A cabeça da Medusa, que ainda está localizada na constelação Perseu, é representada pela estrela Algol. Este nome proveio da expressão árabe El-Gou, que significa demônio, e a estrela parece realmente sinistra. Em cada período de cerca de 70 horas, há um intervalo de aproximadamente 10 horas em que o fulgor de Algol diminui até cerca de 1/3 de sua intensidade máxima, começando depois a restabelecer-se gradualmente, até ficar com brilho normal. Uma estrela caprichosa. Não admira tanto que tivesse impressionado tão profundamente os antigos que contemplavam o céu. A moderna astronomia explica esta estranha oscilação do brilho da Algol. A Algol é na realidade uma estrela dupla. São 2 sóis que giram à volta de um centro comum. Quando o mais pálido dos dois passa defronte do mais brilhante, rouba um pouco do brilho a este último. Este eclipse estelar, cuja duração é de 9 horas e 45 minutos, repete-se regularmente à medida que as estrelas vão girando com a precisão de um relógio. Embora os modernos astrônomos ainda não tivessem conseguido ver as 2 estrelas separadamente, admitem que sejam 2, porque se podem distinguir 2 espectros diferentes. Com o aperfeiçoamento dos modernos telescópios, têm sido descobertos muitos desses binários, constituídos por estrelas que se eclipsam mutuamente. No entanto, o caso da estrela Algol é sem dúvida o mais brilhante. Os antigos gregos, que tão admiravelmente souberam colocar figuras no céu, dificilmente teriam encontrado uma estrela que melhor representasse a cabeça diabólica da infeliz Medusa.